Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num método de pensamento que tem, olha só, mais de 2000 anos. E se você curte esse tipo de viagem intelectual, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos roteiros que a gente prepara. Pensa bem, como é que se resolve um problema quando a gente não tem a menor ideia de por onde começar? Essa pergunta é tipo a base de tudo, né? Na ciência, na arte, até nos perrengues do dia a dia. Enfrentar o desconhecido pede uma estratégia, um método, e a busca por esse método tem uma história, nossa, fascinante, que leva a gente direto para a Grécia Antiga. Para a gente entender essa história, vamos usar duas imagens bem legais. Imagina só, a análise é como um nadador de costas. Ele já está lá na linha de chegada, que é o objetivo, e ele nada para trás de costas, olhando o caminho que ele percorreu para chegar ali. Já a síntese, bom, a síntese é tipo um pavimentador de estrada. Ele sabe o ponto de partida e vai colocando cada pedra, cada bloco lógico, um depois do outro, construindo um caminho super sólido e comprovado até o destino final. São duas abordagens bem diferentes, mas com o mesmo objetivo, a descoberta. E o nosso roteiro hoje vai seguir exatamente os passos desse método que a gente está explorando. Primeiro, a gente começa pelo final, com Papuzo de Alexandria, o cara que botou as regras no papel. Depois, a gente faz a análise, ou seja, volta no tempo para achar a origem de tudo em Platão, com a ajuda de Próclo. Aí, vamos ver o método funcionando na prática, nos diálogos Fédon e a República. E para fechar, a gente sintetiza, amarra tudo, para entender o legado disso. Então, bora mergulhar nisso. Nossa primeira parada é lá no século IV depois de Cristo. A gente vai conhecer Papos de Alexandria. Esse cara foi tipo um grande organizador do conhecimento matemático da época dele. E o mais importante pra gente, foi ele o primeiro a deixar uma descrição bem clara, bem formal desses métodos de pensamento. E aqui tá o pulo do gato. O que Papos diz é que a análise é o caminho a partir do que é procurado. O que isso quer dizer? Basicamente, você finge que já resolveu o problema. Você parte da solução e vai trabalhando de trás para frente, passo a passo, até chegar em algo que você já sabe que é verdade, tipo um princípio básico. A síntese, por outro lado, é fazer o caminho de volta. É pegar essa descoberta e construir a prova lógica, bonitinha, na ordem certa, para que todo mundo possa entender e seguir. Mas ó, o legal é que o Papus não tirou isso do nada, da cartola. Antes dele já tinha gente, como o Hipócrates de Quíos, usando um método parecido, chamado apagoge. A ideia era pegar um problema bem complexo e tentar reduzir ele ao mais simples, que já tivesse solução. Funcionava, era intuitivo, mas ainda não era um sistema completo, sabe? O que o Papus fez foi formalizar essa ideia. Ele transformou essa intuição numa busca rigorosa pelos primeiros princípios, pela base de tudo. Ok, então o Papus escreveu as regras. Mas quem foi que ensinou isso primeiro? De onde veio a ideia original? Para responder isso, a gente precisa pular um século para frente e encontrar um filósofo neoplatônico chamado Próclo. E esse cara era um verdadeiro mestre em organizar o pensamento antigo. O Próclo, num comentário gigantesco que ele escreveu sobre os elementos de Euclides, faz uma afirmação que, olha, muda o jogo. Ele está lá, analisando a história da geometria e da filosofia, e de repente ele aponta o dedo para uma figura central, dizendo que foi dali que veio o método de análise, do próprio Platão. O que Próclo faz é conectar toda a teologia, a metafísica de Platão, com a estrutura lógica da matemática. E não é só uma opinião dele, não. O Próclo nos dá um testemunho histórico, quase uma fofoca da época. Ele conta que lá na Academia de Platão, o método de análise não era só papo filosófico, não. Era uma ferramenta prática, ensinada para a galera fazer descobertas de verdade. Isso pinta um quadro diferente de Platão para a gente. Ele não era só um filósofo, mas um verdadeiro mentor de pesquisadores. Certo, mas como é que Platão usava esse método na filosofia dele? Para ver isso na prática, a gente precisa ir até um dos diálogos mais intensos, o Fédon. É lá que Sócrates, em suas últimas horas de vida, usa uma forma de análise para investigar uma das perguntas mais cabeludas de todas. A alma é imortal? O Sócrates não chega com uma prova pronta. Ele começa com uma suposição, uma hipótese, a de que as formas, as ideias, existem. A partir daí, ele começa a puxar o fio. Ok, se as ideias existem, o que isso significa para a alma? E ele vai examinando as consequências, vendo se elas se encaixam, se, como ele diz, elas cantam em harmonia. E o mais genial é o seguinte: se alguém ataca essa hipótese inicial, ele não desiste. Ele sobe um degrau, procurando uma hipótese ainda mais forte, mais fundamental, para sustentar a primeira.
Isso é a pura análise em ação, uma busca por um terreno firme para pisar. Então, se no Fedman a gente viu o método sendo usado para resolver um problema específico, em A República a coisa fica muito maior. Aqui, análise e síntese deixam de ser só ferramentas. Elas se tornam o próprio caminho para a verdade, a grande jornada do filósofo para sair daquela famosa caverna. O Platão chama essa jornada de uma subida, uma anábase. A gente começa lá embaixo, no mundo confuso das sombras das aparências. E qual é o primeiro degrau para começar a subir e sair de lá? A matemática. Exato. A matemática força nossa mente a parar de olhar só para as coisas físicas e começar a pensar em conceitos abstratos. Ela funciona como uma ponte crucial para o mundo das ideias. E esse papel de ponte da matemática é tão importante que tem até um nome específico, metaxe. Significa intermediário, o que está entre. A matemática vive nesse espaço. Ela não lida com objetos físicos que a gente pode pegar, mas também não lida ainda com as formas puras, super abstratas. Ela fala sobre o quadrado perfeito, e não sobre um quadrado específico que eu desenho aqui. Por isso que para Platão, a matemática é tipo a academia da mente do filósofo. É o lugar de treino para a alma ir se acostumando com o mundo abstrato. E aqui vem a grande diferença, a virada de chave. Platão diz que os matemáticos partem de hipóteses tipo o que é um número ímpar ou o que é uma linha reta, e aceitam isso como ponto de partida, sem questionar. Já o filósofo, o dialético, faz o contrário. Ele pega essas mesmas hipóteses e, em vez de usá-las como base, usa como degraus numa escada. Ele vai subindo, questionando cada degrau numa análise radical que não para até chegar no topo, no princípio de tudo. A forma do bem, a única coisa que não precisa de mais nenhuma justificativa. Bom, e o que a gente tira de tudo isso? A gente acompanhou a jornada de um método, desde o cara que escreveu as regras, o Pappus, até as raízes lá na Academia de Platão, vendo como ele foi usado para tentar entender a própria realidade. No final das contas, análise e síntese são duas faces da mesma moeda, são inseparáveis. A análise é aquele estalo, a intuição, a descoberta criativa do nosso nadador de costas que enxerga o caminho. E a síntese é o trabalho duro, rigoroso do pavimentador, que prova que aquele caminho é seguro e que qualquer um pode seguir por ele. Uma sem a outra, fica faltando um pedaço. Juntas, elas são a base do pensamento racional. E tudo isso nos joga uma pergunta bem atual, bem para os nossos dias. Hoje, na era da inteligência artificial, onde as máquinas podem fazer o trabalho do pavimentador, a síntese lógica com uma velocidade e uma precisão que a gente nem sonha, qual é o nosso papel? O que sobra pra gente? Será que o nosso valor está justamente na criatividade do nadador? Na intuição da análise? Naquela habilidade única de imaginar a solução e descobrir caminhos que máquina nenhuma pensaria em buscar? Fica aí a reflexão.